Olá, boa noite. Vamos a mais um vídeo no canal Histórias e Fatos que a Vida Conta. Vídeo agora, eu vou narrar a história para vocês, uma história real, a história de um homem com várias histórias, várias lendas em torno da sua pessoa. Eu digo lenda porque nunca ninguém foi procurar saber para ver se era verdade, se era isso mesmo, porque ele era tão uma personalidade ali que todo mundo gostava dele. Mas infelizmente esse senhor ele tinha problemas psiquiátricos, mas não era agressivo, não fazia maldade para ninguém. Tipo assim, dizem que ele levou um choque muito grande da vida e daí ele não se recuperou, não ficou mais nos parâmetros da sociedade normal, né? Digamos assim. Mas era uma pessoa boa, fazia mal a ninguém. Não vou citar o nome dele, nem dar muitas dicas, que senão as pessoas descobrem também aí fica ruim. O canal não pode expor famílias e pessoas. A gente só conta as histórias aí. Esse senhor, ele gostava muito de andar com uniforme de soldado. Ele usava o uniforme policial que o pessoal da polícia, acredito eu que eles davam para eles os uniformes que já não tinha mais utilidade para eles, né? Outro uniforme que ele gostava muito mesmo era do exército, aquele verde e tal, ou das pracinhas, né? Aquele uniforme antigo, aí dos anos 90, 80, né? E ele ia vivendo assim, ele era aposentado. Pá, 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 tal. Por ele ter esse gosto, algumas pessoas diziam que ele havia sido pracinha, né? Da Itália, participado da Segunda Guerra Mundial e voltou de lá com problemas e aposentado. Hoje eu não acredito muito nisso, porque isso nunca se confirmou e se pesquisando a gente fica sabendo que os pracinhas brasileiros que voltaram para o Brasil, que não eram aí militares de carreira, levaram uma rasteira na época do governo e demorou muito para se receber alguma aposentadoria. Pode ser que ele gostava do exército, da polícia, e nunca participou disso, e com essa sua fraqueza, com esse seu problema de saúde, as pessoas davam esse uniforme para ele se divertir aí. Lembro dele que gostava de andar com espelhinho. Lembro na nossa casa, eu e minhas três irmãs, na casinha da roça, naquela época era de pau a pique, a gente era bem criança. Um dia ele passou e tinha a bica d'água assim lá fora, né? Ele passou, chamou, tomou água, conversou com a gente. Era bom para conversar ele, a gente não conhecia, que naquela época a gente vivia mais lá na roça. Aí eu tô procurando a fazenda do fulano, tal, tal. Aí ele falou, não conhece, a gente não conhecia. E ele tinha um espelhinho, né? Que antes, a juventude de hoje, os adolescentes de hoje, os adolescentes de alguns anos atrás, não vão conhecer isso, né? Revistas, nem revistas tem mais hoje, né? Tipo, pode citar o nome, revista de mulheres nuas, folhinha, e um espelhinho que na época fazia ali com uma mulher nua, coisa normal. Ele tava com um espelhinho desse, aquele espelhinho redondo, que hoje é difícil quem tem. Beleza, e a gente ficou preocupado com aquilo, falamos pro meu pai, pra minha mãe. E meu pai falou, não, é o fulano, não esquenta a cabeça não. Acho que a gente tinha até visto ele por lá. Ele não faz nada pra ninguém não, se preocupa não, meus filhos. E aí, beleza, a vida tocou. Ele tinha essa lenda de que ele tinha sido pracinha na Segunda Guerra Mundial, tinha sofrido muito lá, né? Como diz, voltou com um psicológico abalado. Mas isso é uma lenda, que realmente acho que era uma lenda. A outra lenda que havia sobre ele é que ele trabalhava num sítio, antes de existir a represa do Funil, era o Rio Paraíba só, né? E ele cuidava muito bem do sítio da mulher, limpava tudo, e ficou um bom tempo trabalhando com a mulher ali. Ele tinha uma esposa na época muito bonita, e eles trabalhavam ali. Um dia ele chupou uma laranja do pé do quintal dessa mulher, para ver como as pessoas eram ruins, e até hoje tem gente ruim, né? Ele foi demitido, não existia esse negócio de pagar tempo, não existia advogado nessas épocas, nesses lugares pequenos aí. Os advogados também não enfrentavam aí os fazendeiros, as pessoas assim.
Existia a lei, né? Que é a lei trabalhista desde Vargas, né? Mas não se cumpria. Daí ele, beleza, foi demitido e foi para São Paulo com essa esposa dele, se empregou, parece que no ABC, no APC lá, nas fábricas de carro, se empregou. Só que ali parece que a mulher trocou ele por outro. E aí que causou o abalo psicológico nele, que ele nunca mais ficou bom. Essa é uma história e pode se considerar verdadeira. Nunca ninguém foi atrás. E ele voltou aposentado para a cidade lá, cidade pequena, e ali ele vivia. Andava por lá tudo e se sumia, o pessoal procurava, achava, porque ninguém fazia maldade para ninguém. A outra história sobre o sítio é de que quando trabalhava nesse sítio, é uma história meio sobrenatural. Ele via uma veinha, quando ele estava lidando no curralzinho, e a veia sumia no mato, assim. Um dia ele cismou com aquilo tudo e falou, eu vou atrás dessa veia. Vou ver o que essa veia tem que esconder de mim. Que deve ser um espírito, mas se eu vejo que ele tá querendo falar alguma coisa para mim, eu vou atrás. Ele bateu atrás dessa veia. Papai foi. A veia sumiu. Mas ela sumiu em cima do lugar que tinha umas pedras, uma pedra, um lugar assim, ali ela sumiu. Ele pegou o quê? Eu vou virar essa pedra aqui e vou ver o que tem. Ele virou a pedra e ali disse que tinha um tesouro, né? Algo enterrado, né? Um tesouro enterrado, como a gente diz, né? Em algumas regiões do Brasil diz botije. Aqui no estado de São Paulo diz tesouro, né? Ele tirou aquilo, não sei se era moeda de ouro, o que era, e foi embora desse sítio e ficou bem para São Paulo. Só que ele teve esse problema aí de saúde e nunca mais se recuperou. Essas histórias existem em torno de um homem. Um homem que tinha um problema de saúde, mas não fazia nada de ruim para ninguém e vivia também ali até que bem, né? E tinha nele três histórias, né? A de pracinha, a do casamento que não deu certo, a do tesouro e também a da laranja, né? Que ele teria chupado a laranja do pé do sítio que ele cuidava, limpava e a mulher demitiu ele e ele foi embora para São Paulo e se empregou e se deu bem. Então ele tinha quatro histórias em torno do seu estado de saúde, né? Que teria causado aquilo. Mas era uma pessoa muito boa e viveu toda a sua vida ali. Os familiares cuidavam dele, ele faleceu. Essa história aí se passou numa cidadezinha do interior de São Paulo, onde tem uma represa do Funil, divisa aí com o estado do Rio. E a gente não pode aprofundar muito porque não é um caso muito antigo. Mas tem pessoas que se tornam personalidade nas cidades pequenas, nos bairros, né? Até nem deveria, mas se tornam as pessoas ali, passam a gostar da pessoa e a cuidar da pessoa, que é o correto, né? Foi o que aconteceu com esse senhor. Essa é a história de hoje no canal Histórias e Fatos que a Vida Conta.